Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Neojus, o jornal que é feito por professores que comentam matérias que foram pauta da mídia especializada durante a semana. E nessa edição você verá: o Tribunal Superior do Trabalho decide que patrão que demitiu empregada doméstica por WhatsApp pagará a indenização. Essa matéria será comentada pela professora Rúbia Maria Ferrão de Araújo. O professor Domingos Sávio Zainag vai comentar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça na qual o clube de futebol foi condenado a indenizar torcedores do rival que tiveram um carro depredado por torcida. O Superior Tribunal de Justiça decide que imóvel pode ser penhorado sem que o proprietário tenha figurado na ação de cobrança de dívida condominial. Essa matéria será comentada pelo professor Georges Alexandrides. Justiça do Trabalho concede indenização por dano moral à trabalhadora após reconhecer que a empresa de telemarketing praticava streaming. Entenda melhor essa matéria com os comentários da professora Carla Matucci. Na coluna consumirista, o professor José Geraldo Brito Filomeno, o pai do CDC, falará para nós sobre os vetos ao controle abstrato de cláusulas abusivas. E no momento cultural temos as dicas do professor José Augusto Altran. Seja bem-vindo à edição número 44 do JNJ. Demissão comunicada ao empregado por WhatsApp não acabou bem para o patrão e gerou dever de indenizar. Para comentar essa matéria, nós convidamos então a professora Rúbia Maria Ferrão de Araújo. Salve, salve, professora Rúbia! Será que gera dano moral o término de uma relação contratual, trabalhista ou até mesmo amorosa por aplicativos de mensagem? Num caso recente, as cortes trabalhistas entenderam que sim, em um caso em que um patrão demitiu uma empregada doméstica pelo aplicativo apenas com uma mensagem: "Bom dia, você está demitida, venha trazer os cartões de acesso, retirar seus documentos", enfim. A decisão aponta como é necessário o contexto para se aferir uma violação moral. Nesse caso, entendeu-se que violou-se a dignidade da pessoa humana, no caso da empregada, até mesmo porque tinha um contexto de uma acusação não provada de falsificação de assinatura em determinados documentos. Mas a decisão também chama a atenção por um ponto muito comum em conversas pela internet, por aplicativos, que no sentido de que a comunicação não é apenas aquilo que a pessoa escreve, mas também é o que a pessoa lê e como ela entende aquilo que foi escrito. Porque nós não temos nessas mensagens o contexto talvez muito definido, a entonação, a intenção, não é fácil perceber por essas mensagens. Então, gente, a gente tem decisões dos tribunais que admitem não só o contrato, mas também o distrato por aplicativos de mensagens. Em algumas situações, só por esses meios vai ser possível distratar ali com uma determinada pessoa, até porque a pessoa sumiu, ou então ela é um contexto de pandemia, não é recomendável que ela venha até a empresa, enfim. O contexto vai ser fundamental. Mas fica a dica, né, gente, de levar em consideração a cortesia, a empatia e o respeito, também no término de uma relação jurídica, humana ou amorosa. Obrigado, professora. Um grande abraço. O Superior Tribunal de Justiça, aplicando o Estatuto do Torcedor, determina que clube indenize torcedor do time rival por ter o seu carro depredado. Essa matéria será comentada pelo nosso inoxidável professor Domingos Sávio Zainag. Salve, salve, professor Domingos! Olá, Ricardo. Olá, amigo do Jornal Neojus. Bom, vamos falar dessa notícia que quem tinha de falar da mesma era o Ricardo, né, meu amigo? Que é o papa do direito do consumidor e principalmente o Estatuto do Torcedor, com obras publicadas. Bom, vamos lá, já que subestabeleceu sem reservas, vou aqui tentar cumprir da melhor forma o meu papel comentando essa notícia. O Estatuto do Torcedor, ele realmente foi uma grande inovação
que surge no início da década passada, lá no final do ano de 2003, depois eu participei em 2002 até de um grupo que, paralelamente, no Ministério do Esporte discutia essa lei e uma alteração na Lei Pelé. E o Estatuto do Torcedor ele veio para melhorar as condições para o consumidor de um produto específico chamado esporte. Então, o Estatuto do Torcedor é um código do consumidor desportivo. E depois, o tempo passou, um pouco mais de 10 anos após isso, nós tivemos uma Copa do Mundo aqui no Brasil, e hoje, na maior parte dos estados, os estados que têm clubes na primeira divisão, como São Paulo, Rio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Minas, Recife, Bahia, enfim, e também do Mato Grosso e em Manaus, nós temos estádios de primeiro mundo. E juntando isso com o Estatuto do Torcedor, nós hoje temos um respeito maior ao torcedor brasileiro que vai a um estádio de futebol. Eu sou da época que eu tinha um kit para ir ao estádio de futebol, que era uma calça velha, uma camiseta velha, uma blusa, uma jaqueta mais antiga, um tênis mais velho, porque a gente ia a um estádio de futebol e dali saía, tinha de ir para casa porque não tinha condições de ir jantar num restaurante, ir numa festa, enfim, num compromisso social, porque os estádios eram sujos, você estava sujeito a ser mal acomodado, até mesmo violência, e isso felizmente acabou. Antes de comentar a notícia, eu estou fazendo esse preâmbulo, e eu comentava com um amigo esses dias que hoje nos estádios as pessoas compram o seu ingresso numerado e quando ele chega no local, o local que ele comprou está invariavelmente vazio para que ele tome assento ali. E se tem alguém, educadamente pede para sair e as pessoas saem. Eu falo isso até de uma forma com certeza, né? Porque eu frequento estádios de futebol, gosto de futebol. Mas vamos falar dessa notícia. Os torcedores do Goiás foram assistir um jogo em Curitiba e lá sofreram com agressões, tiveram o carro, como diz a notícia, estragado pelos torcedores, né, depredado pelos torcedores da equipe mandante, que não soube receber o visitante. Vocês podem dizer, poxa, mas e o clube é que tem de pagar por atos da torcida? Sim. O Estatuto do Torcedor ele coloca a responsabilidade pela segurança, por tudo que ocorre numa partida de futebol, na conta do clube mandante. E o torcedor demandou contra o clube mandante, e esse clube mandante teve de ressarcir os prejuízos que o seu torcedor causou nesse veículo da torcida adversária. Alguém pode me dizer, mas às vezes pode ser que até um torcedor da própria equipe, a visitante no caso, ele quebra o carro e diz que foi um torcedor do outro clube. Pouco importa, porque a lei ela diz que o clube mandante garante a segurança, pouco importando quem será o agressor. E tem uma situação bem interessante. Por exemplo, um torcedor joga uma pedra dentro do campo de futebol, arremessa na direção do árbitro. Essa pedra o árbitro pega e vai relatar que houve esse ato e o clube pode sofrer punição. Mas a lei é sábia. No próprio CBJD, no próprio Estatuto do Torcedor, o que acontece? Se for identificado o torcedor que fez isso, e esse torcedor, o clube mandante, toma as atitudes cabíveis, levando para a autoridade policial, ele não sofrerá as penas previstas no CBJD. Então, é isso. Coloca todo mundo trabalhando para o bem-estar desportivo. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima semana. Professor, eu não sou papa nada.
senhor que é o Papa do Direito do Trabalho, e o professor José Geraldo Brito Filomeno, que é ali para nós o grande sol, né, o Papa do Direito do Consumidor. Eu sou um mero estagiário, um aprendiz entre vocês e procuro a cada dia aprender um pouco mais. O Direito Torcedor realmente foi minha dissertação de mestrado, né? Eu publiquei uma obra sobre esse assunto e é muito bom ver o Superior Tribunal de Justiça determinando, respeitando, né, o teor dessa norma que é tão difícil ser praticada. Aliás, quero agradecer ao senhor por me convidar a escrever numa obra coletiva sobre esse assunto e avisar aqueles que têm interesse em aprender direito desportivo a fazer o nosso curso Dinâmica do Direito Desportivo, coordenado pelo professor Domingos Sávio Zainag. Aliás, professor, não podia deixar de comentar uma coisa aqui que é perceptível, né? Que elegância, hein, professor? Sua gravata combina com a cotoveleira do seu pullover. O senhor tá insuportável, viu? Muito chique mesmo. Parabéns, parabéns. Tá uma pessoa assim alinhada. Um grande abraço, professor, e até a próxima semana. O Superior Tribunal de Justiça decide que o imóvel pode ser penhorado mesmo que o proprietário não tenha participado da ação de cobrança de condomínio. Convido o professor Geórgios Alexandrides, que é ali um grande expert em direitos reais, e vai falar sobre essa questão, basicamente aí sobre uma bateria de decisões que o STJ tem aí soltado sobre condomínios. Salve, salve, professor Geórgios, que alegria tê-lo aqui conosco. Pois é, Cabezon, olha que notícia interessante nós podemos extrair do julgado do STJ. Primeiramente, o STJ reforçou a interpretação que já vem pacificada na Corte de que a cobrança de débitos condominiais ou os débitos condominiais tem origem numa obrigação propter rem, ou seja, estão ligados à coisa. Outro ponto que foi reafirmado pelo STJ é que a obrigação em pagar essas despesas condominiais é uma obrigação solidária, ou seja, qualquer um dos coproprietários pode ser incitado a pagar estas despesas em juízo. Isso é importante porque não há necessidade da formação do litisconsórcio passivo necessário. Neste caso, é facultativo o litisconsórcio. Outro ponto que foi evidenciado nesse julgado, que é interessante, a unidade geradora dos débitos condominiais, quando do ingresso da ação, pertencia a duas pessoas, um casal, e somente um deles foi demandado pelo condomínio, perfeitamente viável. No curso dessa demanda, este fez o quê? Um acordo com o condomínio para parcelar os débitos condominiais. O processo, então, acabou sendo extinto. O que acontece? Posteriormente, houve o inadimplemento desta obrigação com base no acordo. O condomínio, então, voltou a demandar aquele que assumiu essa obrigação naquela demanda. Isso fez com que, obviamente, não houvesse o pagamento e fosse buscado que a penhora sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais. Contudo, quando foi ser promovida essa penhora, o ato de constrição por termo nos autos, evidenciou-se que apenas um dos coproprietários anteriores figurava na matrícula imobiliária. E justamente era a pessoa que não compôs o polo passivo da ação em que foi formulado o acordo. Então, esta, por sua vez, promoveu a oposição de embargos de terceiro. E olha que interessante o posicionamento do STJ. Não importa se você, coproprietário, que agora figura isoladamente na matrícula do imóvel, não tenha participado da fase de conhecimento desta ação de cobrança de despesas condominiais, porque na época havia solidariedade. Só que agora, como aquele que era o coproprietário não mais figura na certidão imobiliária, e a unidade ainda é aquela geradora dos débitos que foram objetivados naquele acordo, não há que se excluir
desta penhora o próprio imóvel. Daí porque reforçou que este bem responde face à obrigação ser de natureza própria terrena e face à obrigação ser também solidária. Então, o STJ com um importante julgado a respeito de vários temas relacionados à obrigação de despesas condominiais e, é claro, obviamente, a expropriação do próprio bem que dá ensejo a esses débitos. É isso aí, Cabezon. Bora lá, bora que dá. Abraço. É isso aí, professor. Obrigado e vamos lá. Justiça do Trabalho, ela concede indenização à trabalhadora após reconhecer que a empresa na qual ela trabalhava, que era uma empresa de telemarketing, praticava straining. Straining? Que é isso, né? Esse straining é o assédio moral coletivo, né? Quando a gente coloca ali na consulta do verbo, né? Esse estrangeirismo, straining, vem de esticar, forçar. Então, é aquelas empresas que ficam forçando meta, né? Que ficam pegando no pé de um funcionário para bater meta. E a professora Carla Matuque Borba Serafim irá comentar, então, para nós o que aconteceu nesse caso e por que a empresa foi condenada. Salve, salve, professora Carla! Olá! Estamos aqui para falar de uma decisão do TRT3, que reconheceu que a imposição de regras muito severas em relação a metas e programas de acompanhamento, de desenvolvimento de trabalhos, desde que sejam rígidas, cabe a imposição, nesse caso, do dano moral. A empregadora se viu tão atordoada, no caso, tão cheia de obrigações, e que essas eram cobradas de uma forma ríspida, severa, com até mesmo xingamentos, e, por isso, impôs, em decisão de sentença, o dano moral. Ou seja, além da questão do reconhecimento de que ela veio a ficar doente por conta do cumprimento das metas, fato é que numa relação, qualquer que seja, e nessa relação contratual do trabalho, não cabe se falar em imposição tão ríspidas de metas. Você até pode impor, mas não que essa execução seja cobrada diuturnamente, de forma sempre com imposição de medo, de uma certa prepotência ou até de preponderância só dos interesses econômicos de uma das partes. Então, foi uma decisão que reconheceu, né, que a imposição de metas não pode prevalecer de uma forma ríspida, de uma forma que traga malefícios ao empregador. Obrigado, professor. Até a próxima semana. Chegamos agora, então, no momento da nossa coluna consumerista, que é apresentada pelo professor José Geraldo Brito Filomeno. Nessa edição, o professor falará sobre o controle abstrato das cláusulas abusivas que foi vetado quando da promulgação do CDC. Bruno, solta a vinheta. Olá, amigos do canal NeoJus. O nosso assunto de hoje é o veto aposto ao que seria o parágrafo único do artigo 83 do Código do Consumidor, lá dentro da chamada tutela coletiva. Esse dispositivo dizia praticamente o que também dizia o também vetado, igualmente vetado, o parágrafo 3º do artigo 51, que, em linhas gerais, tratam da análise de eventuais cláusulas abusivas constantes de formulários de contrato de adesão ainda não veiculados, isto é, uma prevenção de eventuais danos aos consumidores caso venham a firmar contratos com cláusulas abusivas. É o chamado controle abstrato de cláusulas contratuais. Nós colocamos lá no parágrafo 3º do artigo 51, repetimos aqui no que seria o parágrafo do artigo 83, mas foram jabutis que não deram certo, né? Os dois acabaram sendo vetados. Só que a razão do veto não tem razão de ser, até porque
Isso poderia redundar, esse controle abstrato poderia redundar ou num termo de compromisso de ajustamento de conduta, como foi feito, independentemente do veto, por órgãos do Ministério Público, ou então numa ação civil pública ajuizada por qualquer um dos legitimados do artigo 82. Tá? E quem pode o mais, pode o menos, ou seja, o parágrafo 4º diz que qualquer um do povo, o consumidor, pode procurar o órgão do Ministério Público, aqui eu diria, não é só o Ministério Público, o outro órgão legitimado, para propor ação para ver decretada a nulidade da cláusula já veiculada em contrato que já está causando prejuízo. Ora, quem pode o mais, pode o menos. Quem pode ingressar com uma ação para ver a declaração de nulidade de uma cláusula abusiva, poderá também interpor uma ação, então um termo de compromisso de ajustamento de conduta, para prevenir difusamente a questão. Num caso, nós estamos diante de um interesse coletivo, propriamente dito, e no outro caso, de um interesse difuso. Né? É claro que, apesar desses vetos, eu mesmo, como coordenador das comunidades do consumidor, em matéria de contratos de planos de saúde, principalmente planos de cartões de crédito, nós instauramos inquéritos civis à vista de formulários de contratos que continham cláusulas abusivas, ainda não veiculados, e nós fizemos alguns termos de compromisso de ajustamento de conduta dentro desse chamado controle abstrato, e também propusemos, quando não houve concordância com os termos de ajustamento de conduta, nós ingressamos com ação. Então, em nó, quem pode o mais, pode o menos, evidentemente. É isso a nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Obrigado, professor. Um grande abraço e até a próxima semana. E chegamos no momento cultural com o professor José Augusto Altran. Olá, as dicas de cultura dessa semana para o NeoJus. A primeira delas fica por conta da estreia do filme A Viúva Negra, estrelada pela Scarlett Johansson, simultaneamente nos cinemas e no Premiere Access da Disney. Também na Disney podemos encontrar aí uma diversão para as crianças, que é a volta da animação Monstros, agora com o filme Monstros no Trabalho. A coisa fica um pouco diversificada, porque eles não querem mais monstros que assustem, agora eles querem monstros cômicos. Então é uma mudança de padrão aí dentro da companhia Monstros. Né? Também para as crianças, essa é a terceira dica, tem aí o Procurando Luiz, que na realidade é a história do Luiz Gonzaga, contada de uma maneira diferente para as crianças no Teatro Alfa, aqui em São Paulo, durante o julho inteiro, aos sábados e domingos, ok? Então fica aí as 3 dicas, boa diversão, até mais, um abraço. Obrigado, querido professor Altran. Um abração, até a próxima semana. Eu quero agradecer a você pela companhia, pela audiência, pela paciência de estar ali acompanhando o nosso jornal. Quero aproveitar a oportunidade e convidar você para um evento que o NeoJus irá fazer no dia 27 de julho, um evento gratuito e que tem por objetivo tratar das alterações da Lei 11.101 de 2005, conhecida como Lei de Recuperações Judiciais e Falências. A Lei 14.112, que foi promulgada no final de dezembro de 2020, fez várias modificações na Lei Recuperacional e Falimentar e estará sendo debatida nessa manhã do dia 27 de julho, de forma gratuita, por professores, juízes, advogados, administradores judiciais renomados. Então nós contamos com a presença do professor Marcelo Barbosa Sacramone, do professor Paulo Furtado de Oliveira Filho, da professora Andréa Galhardo Palma, do professor Orestes Laspro, do professor Elias Mubarak, do professor Gabriel de Orleans e Bragança, a doutora Andréa Greco, o doutor Márcio Calil, enfim, um time de profissionais que militam nessa área para que nós possamos, então, desvendar ali, comentar as polêmicas, todo esse semestre, que se sucedeu após, então, as alterações. Não deixe de participar, é um evento totalmente gratuito, que será transmitido pelo YouTube. Você já pode acessar aqui o nosso canal
e fazer uma pré-inscrição ativando o sininho lá para poder lhe informar quando começar o evento. Não perca essa oportunidade. Durante o evento serão feitos sorteios de livros e se você estiver inscrito aqui no evento, concorrerá a eles. Um grande abraço e até lá!